Existe uma crença silenciosa, quase imperceptível, que muitos carregam sem perceber. A de que sentir tristeza, raiva ou medo é um sinal de fracasso espiritual, como se emoções desconfortáveis fossem uma prova de que algo está errado com você, como se estar bem o tempo todo fosse um requisito para ser alguém consciente. Essa exigência invisível se transforma em culpa, e essa culpa vai se acumulando como um ruído de fundo, um zumbido energético que impede você de escutar o que realmente importa, a sua verdade emocional. A busca por positividade constante se tornou um campo minado. Não se pode mais sentir sem pensar que está atraindo o errado. Não se pode mais chorar sem se perguntar se isso vai baixar sua vibração. A mente, programada para buscar correção o tempo todo, não permite pausa. Ela quer consertar o que sente antes mesmo de entender. Ela quer apagar a emoção antes mesmo de escutá-la. Mas o sentimento não é o inimigo. O julgamento é. Julgar aquilo que nasce dentro de você é o que fragmenta a sua frequência. É o que separa você da sua própria inteireza. Você não está em baixa vibração por sentir. Está vivo. A repressão, sim, é o que trava o fluxo da energia. É o que cria ruído entre quem você é e o que você deseja manifestar. Paradoxalmente, é tentando parecer elevado que muitos se afundam em tensão. A paz não nasce da perfeição emocional. Ela nasce do espaço interno onde tudo pode ser sentido, sem que nada precise ser punido. Quando iniciamos a jornada espiritual, imaginamos estar nos afastando do julgamento. Mas, muitas vezes, apenas o trocamos de roupa. O velho crítico interno, aquele que antes dizia "você não é bom o bastante", agora sussurra com outra voz: "você não é espiritual o suficiente". Ele já não usa termos como fracasso, mas sim desalinhamento. Ele já não acusa com raiva, mas com exigência. E assim nasce o guru interior exigente, um personagem invisível que transforma a busca por consciência em uma nova prisão emocional. Esse ego espiritual cobra perfeição emocional o tempo todo. Ele faz você se questionar: se eu evoluir, por que ainda sinto medo? Por que ainda fico triste? Ainda me irrito? Ainda me sinto frágil? Mas isso é um erro sutil. Um erro invisível. A espiritualidade verdadeira não é correção, é aceitação. Eckhart Tolle nos lembra que o momento presente é um campo onde tudo pode existir. Nele, não há necessidade de censura. O agora permite. O agora não julga. Você não está falhando por sentir. Você está apenas existindo. Reprimir o que é real, fingir uma paz que não está presente, é vestir uma máscara sobre a alma. Resistir aos sentimentos em nome da elevação é trocar o nome do sofrimento, mas não sua raiz. A repressão espiritual é resistência disfarçada de luz. E onde há resistência, não há presença. E onde não há presença, não há cura. A libertação começa quando você larga o papel de juiz, mesmo que ele tenha se disfarçado de mestre. Toda vez que você julga o que sente, algo dentro de você se contrai. O corpo enrijece. A respiração encurta, o coração desacelera ou dispara, mas perde o ritmo natural. Dr. Joe Dispenza explica que esse julgamento ativa zonas do cérebro ligadas ao controle, à crítica, ao medo e desativa as partes que promovem cura, presença e integração. Quando você rejeita uma emoção real, o corpo entra em estado de alerta, como se tivesse que se defender de si mesmo. Isso rompe a coerência eletromagnética entre o coração e o cérebro, desalinhando seu campo vibracional. Julgar é um ruído que interrompe a sintonia. Ele impede o fluxo natural da energia emocional. Você não sente por acaso. Cada emoção carrega uma informação, mas quando você tenta negá-la, ela não desaparece. Ela se esconde. E o que é escondido não some, apenas muda de forma. Torna-se sintoma físico, torna-se repetição, torna-se cansaço, insônia, ansiedade. O campo quântico responde à sua vibração real, não àquela que você finge ter. A elevação energética não vem da negação do que é, vem da transmutação consciente. E a transmutação começa com a aceitação. Frequência limpa não é uma frequência sempre feliz, é uma frequência coerente com o que está vivo em você agora. A emoção que você não acolhe se torna o eco que você não entende, mas aquela que você permite, sem julgar,
começa a se dissolver, porque foi escutada. Emoção escutada é emoção que flui. Emoção que flui é campo que se organiza, e um campo em harmonia é um corpo que cura. Existe uma forma simples, mas profundamente transformadora, de começar a sair do julgamento, cultivar o olhar neutro da presença. Esse olhar não tenta mudar, corrigir ou interpretar o que você sente. Ele apenas observa, e é nessa observação desarmada que a energia começa a se mover. Quando você não interfere com crítica, o próprio corpo encontra seu caminho de equilíbrio. Para isso, experimente 3 passos que não exigem esforço, apenas disponibilidade. Primeiro, nomeie a emoção sem adjetivos. Não diga essa raiva absurda, diga apenas raiva. Não diga essa tristeza pesada demais, diga apenas tristeza. Retire o peso da palavra. Deixe que ela seja o que é, sem julgamento. Depois, localize no corpo. Onde ela vibra? No peito, no estômago, na garganta? Não pense, sinta. Traga a atenção para esse ponto e apenas note. Por fim, respire. Respire na emoção como quem respira ao lado de uma criança assustada. Sem querer convencer, sem querer tirar dali, apenas sendo presença. O corpo não mente, ele revela, mas é a mente que rotula, que distorce, que transforma dor em condenação. Quando você tira o rótulo, você limpa o campo. Quando você observa com neutralidade, o sistema nervoso entende que está seguro e o fluxo começa a se reorganizar. Não é consertando que você se cura, é permitindo, é respirando no espaço entre a dor e o julgamento que a transformação acontece. A cura começa quando você para de lutar contra o que sente, porque sentir não é sinal de fraqueza, é um convite à escuta. E toda escuta verdadeira é, em si, um ato de amor. Imagine o céu, um vasto campo silencioso que abriga tudo o que passa por ele. Nuvens densas, chuvas repentinas, ventos fortes, noites escuras. E ainda assim, por trás de tudo isso, ele permanece o mesmo, intocado, infinito. O céu nunca se torna a tempestade que o atravessa. Ele a contém, mas não a é. Assim também é a sua consciência. Assim também é você. As emoções são como as nuvens. Surgem, se formam, tomam o espaço por um tempo, mas não duram. Elas não são defeitos, são fenômenos. Julgar o que você sente é como culpar o céu por estar nublado. É esquecer que o sol nunca foi embora. Eckhart Tolle nos lembra: a consciência é o espaço onde tudo aparece, mas nada a define. O medo aparece, mas você não é o medo. A raiva aparece, mas você não é a raiva. A tristeza, a frustração, a dúvida, todas surgem e se vão. E quanto mais você resiste a elas, mais elas ficam. Quanto mais você tenta expulsá-las, mais elas insistem. O acolhimento é o sol, o julgamento, a nuvem. Quando você permite que as emoções passem como nuvens no céu, sem se identificar com elas, o campo interno se abre. A paz não é o céu limpo o tempo todo, isso seria artificial. A paz é saber que mesmo em meio à tempestade, há um espaço dentro de você que não se abala. Um lugar onde tudo pode ser sentido e nada precisa ser condenado. Esse espaço é quem você realmente é. A verdadeira paz não acontece quando tudo se encaixa lá fora. Não nasce da ausência de problemas nem da perfeição emocional. A paz acontece quando você decide parar de lutar contra o que sente, quando você abandona o campo de batalha interior que insiste em dizer que não deveria estar assim. Eckhart Tolle nos lembra que a presença é espaço puro, um espaço onde tudo pode surgir, tudo pode ser acolhido, nada precisa ser combatido. É nesse espaço que a dor começa a se dissolver, não porque foi vencida, mas porque foi aceita. O corpo está sempre em um de 2 modos, cura ou defesa. Quando você se julga, se critica, se corrige o tempo todo, o corpo entende que está em perigo e ele se fecha. Mas quando você acolhe, quando você diz, está tudo bem sentir isso agora, o corpo entende que pode descansar e só então ele começa a se regenerar. Você não precisa sentir diferente para merecer paz. Não precisa pensar melhor para se curar. Você só precisa parar de se atacar, ser um observador compassivo de si mesmo. É aí que a transformação começa. A dor
não desaparece no grito. Ela se dissolve no silêncio acolhedor da consciência. A paz que você busca não é a ausência de dor, é a ausência de guerra. A guerra contra você mesmo. E quando essa guerra termina, mesmo as emoções mais difíceis se tornam mensageiras da sua própria cura. A paz começa aí, quando você para de julgar o que sente e simplesmente permite sentir.